gente tá naqueles dias corridos de contas, burocracias, enfim. E aí galera, beleza? Oi, pessoal! A gente tá no maior corre hoje, resolvendo umas buchas. E a gente parou um pouco pra falar sobre essa questão da gravidez tubária que a Gabi teve, porque muita gente perguntou sobre isso, né, Bibica? É porque a gente já tinha feito vídeo sobre isso logo no começo do canal, né? Então a maioria não sabia que a gente tinha passado por isso também. Então, a gente teve uma gravidez ectópica ou tubária. Antes da Manu. A gente vai aqui resolvendo nossas buchas e contando essa história pra vocês, que não foi uma história fácil. Foi bem cabeluda, na verdade. Foi bastante cabeluda, né? Explica pra mim o que é uma gravidez tubária. O óvulo fica preso na trompa e entope ela e continua crescendo. Ou seja, se você tiver uma gravidez tubária, ela continua, ele preso ali, ele continua crescendo, crescendo, pode simplesmente ocasionar a sua morte por hemorragia. E nessa brincadeira a Bibi perdeu uma trompa antes da Manu nascer. Bancou. Ah, eu vou esperar aqui fora. Não pode entrar gravando, não pode gravar no banco. Bom, então vamos à história de fato, né? Desde o início. O que aconteceu? Gabi estava sentindo muitas dores abdominais. Muitas, uma dor absurda mesmo, pior que parto. Né? Doía demais, demais, demais. Eu achei até que fosse apendicite, né? A gente já correu pro hospital achando que era apendicite e não era, cara. Tipo, era essa história aí. Eu tava já de 7 semanas, né, de gestação, não fazia ideia. E eu ouvi, você está grávida, é positivo, só que essa é uma gravidez que não vai pra frente porque é uma gravidez ectópica. Na mesma frase, assim, foi tipo... um choque total. Foi. E já fiquei no hospital, né? Já fui internada às pressas, porque eles falaram que ia ter uma cirurgia já no dia seguinte mesmo, que era meia-noite, né? Meia-noite. Que eu fui internada e o dia seguinte já seria a cirurgia. Bom, aí demos a entrada, né, no hospital, ficamos lá e tal, vai ter cirurgia, não vai e tal. De repente entrou um médico e falou o quê? Que eu ia receber a alta, porque ia ser um aborto natural. E que ele queria me ver no dia seguinte no consultório dele, mas que ele não aceitava convênio. Ele deu uma certeza, tipo, absoluta de que seria aborto natural, assim. Mas que ele tinha que me ver, né? Mas ele tinha que ver. Eu achei estranha essa história. Também. A frase de eu não aceito convênio, a maneira que ele falou, eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou na minha médica, porque eu tenho uma médica desde 9 anos de idade, né? E eu vou na minha médica e vejo com ela e tal. E eu vi que ele ficou meio emburrado, assim, sabe? Achei estranho. O cara mudou o tom, sabe? Tipo, ficou meio bravo e tal, não sabia. Foi tudo muito estranho, tá ligado? Aí beleza, ligamos pra Gelde, que era a médica da Gabi e tal, não sei o que. Ela viu os exames. Eu fui, na verdade, ela falou assim, vem pro consultório agora. Agora, tem que vir agora. Aí fomos. Ela também achou estranho terem me liberado, falou... Como assim liberaram? Vem pra cá. Assim, alta? Aí beleza, chegou lá, o que tinha acontecido? Bom, primeiro, ela era uma gravidez gemelar, não era uma gravidez de um bebê só, né? O outro... Eu tenho gêmeos na família. O outro tinha passado, só que ela falou isso e ela já falou, olha, vai ter que operar, não vai ter jeito, não tem como ter um aborto espontâneo até por causa do segundo bebê. E esse não vai sobreviver porque não tem como, porque vai mexer no útero, vai ter que limpar e tal. E aí eu perguntei pra ela, mas por que o médico fez isso? E ela, de uma forma super ética pra caramba, não quis falar e tudo mais, mas a gente entendeu o que aconteceu. Não tem outra palavra pra lidar com isso, mas o do médico queria, na verdade, que a gente pagasse uma cirurgia pra ele. Não receber pelo convênio que ele receberia no hospital pra fazer essa cirurgia. Exato. Só que como é que a gente descobriu isso 100%? Porque a minha médica Gelde marcou a cirurgia num hospital pra, tipo, o dia seguinte. Aí eu cheguei no hospital e eu quase não consegui dar entrada porque a cirurgia já estava marcada no outro hospital que eu tinha levado alta. Esse cara já tinha marcado a cirurgia dela, porque ele já sabia que ela ia precisar. Então ele deixou ela de sexta-feira até segunda-feira correndo risco de vida.
devidas, sabendo que ela ia operar, com a cirurgia já marcada num outro hospital. Você acredita nisso, velho? Você acredita numa coisa dessa? Eu já estava, a gente descobriu isso depois, né? Depois da cirurgia, que eu já estava com hemorragia interna. Já estava com hemorragia interna, teve que fazer limpeza do abdômen. Tudo. Ou seja, ela correu um risco de vida seríssimo. Enfim, imagina nessa história toda. Essa foi a parte física. Essa foi a parte física. Agora teve a outra parte, que foi a parte psicológica. Qual foi a parte mais difícil dessa história pra você? Então, você sabe que assim, eu fiquei anestesiada. Eu não tive reação, assim. Eu lembro. Eu não tinha sentimento. Eu acho que pra não pensar, eu simplesmente travei, assim. Eu não reagia. Né? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Pra mim, foi emocionalmente muito pesado. Eu lembro de você entrando no banheiro do hospital e eu lembro de ouvir você chorando. Né? Só lembro. Mas eu tava completamente anestesiada. Eu fui realmente sofrer mesmo, assim, de falar, nossa, que loucura isso, depois de tudo. Porque os hormônios, eles demoram pra ir embora, né? Então eu tinha ainda a sensação de estar grávida, eu tinha enjoo ainda, eu tinha todas as sensações do início de gestação, né, do primeiro trimestre. E como era gemelar, eu ficava achando que por um milagre o outro tinha sobrevivido, sabe? Eu comecei a alimentar um pouco essa história na minha cabeça durante um tempinho curto. Então foi meio assustador, assim. O que salvou mesmo é porque o tio viu que eu tava entrando numa deprê, ele percebeu, ele falou, vamos viajar, arrumou minha mala, me colocou no carro, colocou Godô e Amazã no carro também, e fomos pra praia, ficamos uma semana na praia, logo depois, tipo, acho que uns 20 dias depois da cirurgia, e aí eu comecei a voltar a mim, mas foi puxado, foi pesado. E pra você? Pra mim foi muito pesado, cara. É assim, até aquele momento eu nunca tinha sequer vislumbrado a hipótese de ter um filho, saca? Não mesmo. A gente era dois loucos, lembra? A gente era dois loucos. Não, a gente não pensava em ter filho, não era um objetivo nosso enquanto casal, A gente não pensava nem no que ia ser de amanhã. A gente era doidos. Quando eu fico pensando no que, como a gente era, eu falo, caramba, meu Deus, que loucura. Eu lembro muito de nós quando a gente ficou sabendo que era gemelar ainda. Nossa, cara, você não faz ideia do que passou no meu coração. A sensação era que meu coração era uma uva passa, cara. Eu lembro de eu chorando nesse banheiro, eu lembro de eu parado na Avenida Pompeia, nossa, acabado, eu tava acabado, eu chorava que nem uma criança, velho. E foi muito maluco, assim. Psicologicamente pra mim foi muito intenso. Isso começou a gerar uma mudança na minha consciência enquanto pessoa. Comecei a querer ter filho, comecei a enxergar a Gabi como família, comecei a me responsabilizar, sabe? Foi importante a gente ter vivido isso, assim, emocionalmente falando. 5 meses depois da cirurgia, a gente engravidou da Manu. Olha o carro, quanto carro passando, Mituca? Quanto carro? 6 meses depois nasceu o canal. 6 meses depois nasceu o canal. Verdade. É verdade. Você viu quanto carro, Mituca? E é muito doido, né, cara, parar pra pensar. Às vezes a gente passar por coisas ruins, de certa forma é bom. Talvez eu não fosse o pai que eu sou, talvez a Gabi não fosse a mãe que é. Não, a gente não teria o canal, definitivamente, porque a gente nem pensava em YouTube na época, a gente nem, enfim, é tudo muito confuso naquela época pra gente. E certeza que não teria a Manu e a Nina, sabe? De idades diferentes, essa vida que a gente tem hoje, né? Então às vezes a gente passa por momentos e situações que são muito difíceis, mas que depois quando você vai ver,
depois de uns anos, você fala, nossa, como foi importante passar por aquilo. Como fez sentido, Como né? fez sentido, nada acontece por acaso, sabe? É aquela história, né? A gente nunca sabe o que o futuro reserva pra gente, né? Se a gente não tivesse passado por essa experiência, né, de vivido isso, talvez a gente nunca não tivesse a Manu, não tivesse a Nina. E não... Talvez a gente não tivesse amadurecido a cabeça pra ter filhos, pra pensar em ter filhos e ser uma família. Mas tá aí, a gente como prova de que sim, é possível, né? Depois de uma experiência ruim, a gente ter milagres bons na vida. Ok? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu likezinho aí. Compartilha também. Exato. Vai ser muito legal outras pessoas ouvirem essas histórias assim. É legal. Grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.